maravilhosa noite. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai começar com um tema intrigante e, no mínimo, Desafiador. conflituoso. Mentira, desafiador. Aqui o tema hoje a ser tratado será: empreender em casal dá match? Empreender em casal enriquece? Empreender em casal é possível? Empreender em casal comunga? Une? E é aqui que fica o nosso desafio de trazer para você os insights e aquilo que a gente fez na nossa jornada em empreender. Eu sou a Patrícia Claro, sou advogada, mentora, consultora na área empresarial. Sou casada com o Fabiano, empreendemos há 13 anos juntos, temos uma história aí nessa jornada que nós vamos compartilhar um pouquinho com cada um de vocês. E hoje sou muito honrada de compartilhar esse episódio com a Maria e o Carlos, que também estão iniciando na jornada de empreender em casal. Então, nós vamos colocar os nossos momentos, como a gente definiu essa trajetória e o que a gente pode trazer como dica, e, na verdade, mais do que dica, princípios e premissas que, de fato, vão te dar uma solidez dentro de uma dupla sociedade, sociedade de vida e sociedade profissional. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Maria, para ela se apresentar, e para o Carlos. Meu nome é Maria, eu sou consultora de segurança do trabalho. Eu já trabalho empreendendo desde 2019, só que agora eu vou empreender com o meu esposo, né? É que nem eu falei com a Patrícia já. Eu entrei nessa jogada de trabalhar por conta, foi como prestação de serviço. Na verdade, eu nunca pensei em falar, não, vou ter uma empresa. Não, e sempre quem me encorajou foi ele. Só que ele ficava onde? Só nos bastidores. Ele nunca queria ficar aqui, ó. Não, vai que você consegue. Falei, agora, vamos comigo. Bacana, que legal. E eu sou o Carlos, esposo da Maria. Eu estou nessa com ela também, porque ela é a pessoa que hoje me dá tudo isso que eu tenho, a segurança de estar com ela, de estar pronto. Eu acho que eu estou pronto de estar empreendendo com ela, é o sonho dela, é o meu sonho e o sonho da nossa família. Então, nós estamos aí para fazer dar tudo certo. Aqui a gente pode esclarecer que nós temos um projeto e a Maria e o Carlos, eles são os nossos mentorados, e foi nas mentorias, logo nas primeiras sessões, que eles colocaram o desejo de unir forças. Então, eu me fico assim muito feliz desse episódio exatamente começar com vocês. E dentro dessa sessão de mentoria nasceu o amor da Maria e por mim de um projeto muito maior que a gente vai trazer no decorrer dessa temporada. Gestão 360, algo novo. É exatamente unir o ambiente de trabalho dentro de uma segurança, dentro de uma saúde, atrelado a uma boa gestão, a gestão colaborativa, a gestão que vê a sua organização de uma forma holística. E nada mais do que mais importante você começar com os donos do negócio. Então, esse primeiro episódio ele vai tratar exatamente dessa condição de sociedade bem peculiar, mas quando superada e quando bem desenhada e quando bem definida, é o melhor dos cenários. E aqui eu vou passar a palavra para o Fabiano, ele vai se apresentar e vai colocar um pouquinho de como a gente começou a empreender em casal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Fabiano, né? Eu sou advogado, mentor de advogados também. Sou empresário, né? Eu tenho uma empresa de negócios jurídicos. É o que eu sempre falo. Eu me conectei um pouco com a história aqui da Maria. Eu acho que você também que está ouvindo vai se conectar, porque eu não queria ser empresário, mas eu tinha o empreendedorismo já dentro de mim, já conectado na veia, não é? E eu me formei em 2010, comecei a advogar em 2011. Mas antes disso, eu tive que passar por vários percalços. Acho que muita gente passa por isso, né? Montava uma coisa, não dá certo, montava outra, não dava certo, ia até metade do caminho. Por quê? Porque empreender é isso, é sobre não desistir, é sobre não parar. E empreender em casal, que é o tema da nossa jornada aqui hoje, do nosso podcast, né? Tem um agravante e tem coisas boas também. Então, só que assim, a gente precisa entender
qual é o problema, qual é a regra do jogo e seguir aqueles princípios, né? Que quando você segue os princípios que regem a nossa vida, acredito que a tendência é dar certo, é ser positivo e é ser sucesso para o casal. Exatamente. Quando a gente vai pensa numa constituição de uma sociedade, não é diferente de uma de casal ou de terceiros. Algumas coisas têm que ser levadas em consideração. A peculiaridade em empreender em casal é porque tem um elemento mais pessoal, mais família. Então, é exatamente nessa condição que traz todo um cuidado diferenciado. Então, aqui, na história e motivação de cada um que foi para aprender, eu quero começar a tratar aqui do nosso primeiro pilar. Quando eu comecei, na verdade, eu sempre trabalhei como contratada, sempre seletista, nunca me imaginei empreendendo, muito menos com meu digníssimo. Então, num primeiro momento, isso foi muito desafiador, foi muito difícil. Nós passamos por várias temporadas e todos esses princípios que agora a gente vai apresentar nesse episódio foi fruto exatamente da nossa busca de tentar acertar, de tentar fazer dar certo. Porque não tinha outra alternativa. Chegou um ponto que ou dava certo ou nem o casamento daria mais certo, né? Porque você entrar numa sociedade sem avaliar e ver que aquilo ali não vai dar certo, inclusive aquela sociedade anterior, ela começa a estar em risco também. Então, foi um momento que e eu até brinco, né, mas na verdade é sério, a transformação foi muito mais minha do que do Fabiano, porque aqui vem a primeira dificuldade, né, empreender em casal. Normalmente, a gente vincula ao sonho de um dos cônjuges, né? Então, o Fabiano é muito há mais tempo advogado que eu, ele já tinha um escritório. Eu comecei, na verdade, a fazer direito por uma sugestão dele mesmo. Eu tenho uma primeira formação, eu venho do ramo da pedagogia, da educação, e um dia ele me fez a proposta. O que você acha de fazer direito? E fiz, me apaixonei pelo direito, só que depois que eu me formei, fui trabalhar no escritório dele. E aí os problemas É começaram. nosso, né? É nosso, né? Porque tudo que é meu é dela, não é? Então, esse foi Verdade. a primeira dificuldade. Eu estava no escritório dele, né? Era assim que eu me via, é assim que eu me portava. E isso foi gerando um problema muito sério, que quando eu me deparei, mas isso faz recente que hoje tem essa avaliação, né? Eu entrei num modo de concorrência com ele, porque além da gente estar numa sociedade, a gente dominava a mesma técnica. Então, eu queria competir com ele. Só que ele já era advogado há mais tempo que eu, então era uma missão assim meio que quase impossível. E isso foi me amedrontando, isso foi me fragilizando, isso foi me colocando numa situação. Aqui não tem nada que é meu, aqui não tem nada que me representa. O cliente se comunicava com ele, né? Então eu não conseguia atrair o cliente que eu gostaria de trabalhar. E isso foi me trazendo muitas angústias. Até que o ponto que eu fui convidada para outra empresa, literalmente eu saí do nosso escritório e fui para outro lugar. Fiquei 3 anos nesse lugar e hoje eu falo para vocês que esses 3 anos foram os 3 anos mais desafiadores da minha vida, porque ali eu entendi que eu precisava mudar a minha mentalidade e que o sucesso que eu não tive com meu marido foi por minha causa. Mas eu também entendi que eu ia voltar para o nosso escritório, que eu ia voltar para a nossa empresa, mas eu teria que voltar de uma maneira diferente. E tentar achar o porquê que não deu certo. E aqui vai o nosso primeiro pilar. Eu não me via no sonho junto com ele. Eu não via a minha missão atrelada dele. Então, em algum momento, eu falei, bom, eu vou voltar, mas o que vai ter lá? Vai ter só a carinha dele? Vai ter que ser só o gostinho dele? Só o cliente que ele gosta de trabalhar? E eu? Então, foi a primeira busca que eu fiz. Foi entender que dentro daquela organização tinha que ter um ponto que era meu. Alguma coisa que me ligasse, alguma coisa que me conectasse, alguma coisa que fizesse sentido de eu encarar o dia a dia de empreender. Porque empreender por si já é desafiador. Você imagine numa relação familiar, pessoal. Então, o dia que eu comecei a enfrentar isso, que era exatamente essa concepção que eu deveria encontrar,
eu passei a olhar o Fabiano de uma outra maneira e enxergar o potencial que ele tinha e o quanto ele acreditava em mim, que inclusive ele queria que eu voltasse. Porque quando eu saí para esse emprego, ele ficou muito revoltado, porque eu tomava conta de toda a área trabalhista, estava sobre minha responsabilidade. E do dia para a noite eu peguei os processos e falei, toma, agora é seu, estou indo para outro lugar. E isso daí foi um momento assim de muito impacto, e eu queria que ele compartilhasse um pouquinho dessa história na versão dele. Foi muito terrível, né? Foi muito terrível porque, na verdade, você imagina, né? O que é empreender em casal. Não sei, depois vocês vão ter oportunidade de falar também sobre o perrengue, né? Assim, o maior perrengue que nós passamos até hoje foi isso, porque eu falei assim, o que eu imaginava na minha cabeça? Eu falei, eu vou montar um escritório, né? Bonito. Falei, a minha esposa, advogada, vai vir, vai me ajudar e vai somar. E ela pegou uma área e eu peguei outra área. Inclusive, para você ver, olha que desde o início eu sempre cedi. Eu falei, em qual área você quer trabalhar? Para ela não falar, não, eu quero essa, eu não quero. Não, você escolhe uma área, eu fico com a outra. E a área que eu fazia era a área trabalhista. Ela falou, eu gosto da área trabalhista. Eu falei, então fica para você. Eu vou para a área previdenciária, eu vou para a área civil, eu vou para outras áreas, né? E mesmo eu dando a área que ela queria, mesmo eu fazendo as concessões, né? Acabou que não deu certo. Do nada ela falou: olha, eu vou trabalhar em outro lugar. Eu falei, então vai, eu vou fazer o quê? Não é? Se o negócio não tá legal, eu acho que a gente não tem o direito de prender ninguém. Só que não entrava na minha cabeça. Falei, como que você vai sair de um lugar que é seu, que você ganha 2, 3x, para ir trabalhar no outro lugar para ganhar 1x? Não tem sentido, lógico. Mas aí eu acho que é o agir de Deus, né? O operar de Deus. Não adianta a gente, às vezes, querer, né? Nossa, eu tenho um princípio muito assim, não adianta você forçar uma coisa que não está indo. Tem que ser igual água. A água não fura a pedra, ela vai contornando a pedra, ela vai desviando e ela vai tomando a sua forma e aquilo vai limando devagarzinho até ela conseguir passar. Então eu fui por esse caminho. Eu falei, eu não vou mais pelo caminho do enfrentamento. Falei, eu vou pelo caminho de deixa aí e vamos tocando e vamos contornando para ver como que vai dar certo. Então foi um perrengue muito grande, foi um episódio terrível, porque a gente começou junto e eu acreditava que o negócio estava alavancando e de repente o negócio foi para trás, né? Então acabou dando realmente essa divergência aí no casal. E isso foi legal, foi estranho que começou a dar tanta divergência porque eu não entendia isso, né? E aí começou a afetar, às vezes, até o gosto de viagem, o gosto para carro, o gosto para comida, porque daí começou a impactar também financeiramente. Olha que interessante, uma decisão às vezes impacta financeiramente. Falei, viu, você quer andar com um carro X, mas você tem que andar com o carro de acordo com a sua posse agora. Você tem que lembrar que agora você ganha 1x, você não ganha 3x mais. Só que daí, para a pessoa colocar isso na cabeça, Carlos. Hã? Mas daí tinha que bancar o marido, né? Então, aí é o marido. Então, mas eu falei, poxa, se você tem condição de estar aqui e ganhar 3x, por que você vai para lá, fazer lá para ganhar 1x? Porque altera toda a sua qualidade de vida. Sim. A gente tem que pensar nisso também, porque o financeiro impacta. E eu sei, a mulher, ela quer viver bem, assim como o homem também, a gente quer viver bem. A gente quer comer bem, a gente quer se vestir bem, a gente quer passear, a gente quer viajar. A gente quer empreender para crescer e crescer juntos, né? Então, esse foi o primeiro perrengue que nós passamos, né? Vamos passar um pouco a palavra para eles aqui. Agora, Carlos, quando que o seu desejo Ah. apareceu no seu coração e falou assim: eu tenho que começar a me dedicar ao empreendimento da minha esposa e achar o meu agir dentro desse projeto que eu sonho? Porque a gente, na verdade, a gente vive as mesmas posições, trocadas, né? Mas aí você vai embarcar no sonho da Maria. E como você pensa em colocar sua carinha nisso daí? Sim, no começo deu aquela insegurança, como eu faço uma área, ela faz outra. Só que aí eu conversando, a gente sempre tem nossos problemas, mas a gente sempre entendeu um ao outro. Eu sempre busquei viver o sonho meu junto com ela. Eu nunca quis sonhar um sonho e viver só eu quero viver junto com ela, o meu sonho. E esse sonho nasceu numa fazenda, nós foi visitar. Aí ela falou, tem uma clínica aí que abriu, diz aí. Eu falei, pô, é a oportunidade da gente
Você já conhece, tem o conhecimento. Eu não tenho conhecimento dessa área, mas eu falei, eu posso passar a ter, se você me ajudar. E se você querer que eu posso, eu quero isso para mim, eu quero viver. É uma coisa nova, mas eu pretendo viver isso aí junto com ela. Eu pretendo viver um sonho meu junto com um sonho dela e ali formar um mesmo sonho. Como a gente já tem uma família, assim, a gente já vive muito tempo, então eu sei mais ou menos das coisas que ela gosta do que ela não gosta. Aí num empreendimento vai ser um pouco difícil, porque eu não entendo muita área. Então eu falei para ela, se você estiver disposta a me ajudar, aí eu vou estar, e eu vou entrar de alma e coração, de tudo. Eu vou estar de corpo presente, eu quero ser algo para somar, eu não quero algo para diminuir ou para dividir. Eu quero ser algo para você contar e falar, não, eu posso contar com ele, eu tô ali pro que der e vier. Mas só que no começo é um pouco difícil, mas eu tô encarando com a melhor Da boa vontade. vontade isso que possível. importa, né? É isso aí. que importa. Muito bom. E nesse meio todo, você vai se descobrir o Carlos. É E verdade. foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu me descobri. Então, quando a gente consegue, num primeiro momento, sempre vai ter que ter o ceder de alguém, né? O servir de alguém. Mas isso, inclusive, é pela própria espiritualidade. Quando a gente serve, a gente é servido. Então, foi isso que aconteceu comigo. E por isso que hoje eu fico até emocionada hoje eu tenho a maior parte dos meus mentorados são casais, então eu entendi que esse é o meu propósito, eu vou falar para os casais, exatamente pelo cenário conflituoso e desafiador que é, e foi a transformação que eu sofri. Eu tive que reconhecer o meu esposo enquanto profissional, para inclusive admirá-lo ainda mais como esposo. Então, assim, o poder dessa transformação, dessa comunhão mesmo. E agora a Maria, falar um pouquinho, né? Quanto que deu esse desejo dela chamar o Carlos para viver essa jornada junto com ela? Então, quando, né, voltando ao nosso assunto de empreender, eu não tinha esse pensamento de empreender. Era só prestação de serviço, porque veio de uma dor também. Desde que quando eu sofri o meu acidente de trabalho e ele sempre esteve à frente, me apoiando nos estudos. Então, no momento também que ele também estava trabalhando, ele também sofreu um acidente. E queira ou não, o doutor sabe quem vai, né, se afasta. O homem da casa. Ele é o cabeça da família. Exato. Diminuiu as verbas, nós com os filhos pequenos. O que eu falei? Não, eu vou vestir a camisa, né, de homem também um pouco e vou enfrentar o serviço lá fora, porque eu quero ajudar ele também. Eu não quero que ele fique com a cabeça quente. Você começou a ver a dificuldade ali, né? Começou a apertar. Foi pela dificuldade também que eu falei, não, eu vou ir para frente. Só que aí eu falo, a gente vai entrando no modo automático, né? Então, aquilo eu fui trabalhando e eu sempre com medo, insegura, e ele sempre só... que nem eu falei, nos bastidores, não, você consegue, não, você vai. Ele sempre foi assim. Entendi. Desde quando eu estudo na minha vida, ele sempre foi assim. Vai que você consegue. Ele era a única pessoa que botava fé em mim. Ninguém lá fora colocava fé em mim. Ah, é? Mas ele nunca. Porque a maioria, na verdade, a maioria desacredita a gente, né? Isso, todo mundo, Às vezes ainda mais até- uma mulher de segurança, trabalho, trabalhando em obra, imagina. Exato. Mas ele sempre colocou a mão, não, você consegue. Até para dirigir meu carro. Se você consegue. Carlos, eu preciso para outra cidade. Não, você vai. Não, eu não vou. Eu falava, não vou, você vai. Então, ele sempre foi esse apoio meu. Foi a moda. Ele sempre foi aquele impulsionador. Vai, vai, vai. Só que a gente vai entrando naquele modo automático, né? Que nem a gente fala, vai entrando no modo automático e corre pra lá, e corre pra cá, e corre pra lá. Não, vai você, vai você. E quando veio os conflitos no casal, foi no momento antes de a gente pensar em abrir a clínica. Foi por causa disso, né? Que ele falou, não, mas a mulher tá indo, eu tô ficando, o que é isso? Tem que andar junto. Não. Bate a insegurança. Bateu a insegurança. É verdade. Isso, naquele tempo. Aí bateu a insegurança. Tanto que ele que chegou em mim e falou: não, você vai, você quer abrir? Não. Então abre pelo menos se você me ama, óbvio. E o meu amor para demonstrar por ele, claro que eu vou fazer. Porque mais do que nunca, o cara que esteve comigo durante 26 anos da minha vida, lutando ali junto comigo, né? Nós dois juntos. Sim, tem uma batalha, história, né? uma história por trás. Dias, né? São 26 anos juntos. Imagine, se eu com 26 anos nós já conquistou o que nós já conquistou, imagine nós juntos daqui para frente.
Exatamente. Sucesso. É só Sucesso. sucesso. O céu é o limite. Você sabe que em casa a gente tinha um problema, né? Às vezes ela falava assim, meu processo, seu processo, meu dinheiro, seu dinheiro. Aí chegou um dia eu falei pra ela, eu falei, viu, eu tinha um pouco mais de sabedoria, né? Hoje ela tá mais sabida que eu, viu? Mas eu tinha um pouco mais de Mulher é sabedoria, mais- né? A mulher é mais sábia, mas às Mais. vezes dava alguma, né? O meu dinheiro, eu falei, olha, não existe meu dinheiro nem seu dinheiro. É nosso. É nosso. Eu sempre também. Ele Tudo sempre que eu falou vou lá e que eu ganhar lá fora é meu e seu. E se você ganhar lá das fora, é meu e crianças. seu, é das crianças, dos É. filhos. Então, se eu comprar uma casa, é minha e sua. Se eu comprar um carro, é meu e verdade. seu. Se eu comprar um apartamento, é meu e seu. Se eu for fazer uma viagem, é com você. E mesma coisa você. Não adianta você pode ir lá e comprar um carro. Vai É ser meu nosso. também, é nosso. Não importa se está na minha conta bancária, se está na sua, se está na conta em conjunta. É É nosso. nosso, é. É isso que você tem que ver. Então, às vezes começa a gerar aquele conflito, aquele medo, aquela insegurança, mas o que um está fazendo é para o casal, é para a Tudo família. Agora, se os dois unirem forças e parar de medir força, não medir, É. né? Eu entendo que ao invés de medir força, a gente unir as forças. Aí o céu realmente é o limite. Aí a gente vai para o segundo princípio, que isso a gente levou para a nossa sociedade profissional, mas na verdade, como você falou do treino, que os filhos dão treino, esse princípio a gente treinou com a nossa filha. Como, apesar da gente ter essa rivalidade profissional, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente, né? Então, eu acho que um pouco era dessa minha independência, né? Então, em decorrência disso, a gente acabou tendo conflitos. Mas quando a nossa filha nasceu, a gente fez um pacto, né, de criação mesmo. Então, por exemplo, quando a nossa filha estava com ele conduzia. Se alguém chegasse, viu, a Bianca pode ir comigo lá na padaria? Pode, não tem essa, eu vou ligar para minha mulher ver se deixa. E a mesma coisa quando estava comigo. Por quê? Nós adotamos o quê? O princípio da concordância, baseado em uma única coisa. Eu não acredito que eu, como mãe, o meu amor, seja muito maior do dele como pai. É lógico, a gente sabe que existe anomalias, né? Sim. Mãe que não ama filho, pai que não ama filho. Mas numa relação sã, saudável, a nossa criança foi planejada, foi amada, foi esperada. Então, o mesmo amor que eu tinha por ela, a mesma proteção, ele também tem. Então, a gente muito bem definiu isso com ela. O que um fizer em relação a ela, cabe ao outro concordar. Por quê? Dentro do princípio da concordância, e é isso que eu hoje a gente não faz nada, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, daquelas decisões que vão ter grande impacto. Nós dois vamos sentar e vamos nos alinhar. Concorda? Concorda? Ah, isso eu não concordo. Mas por quê? Dá para fazer isso? Dá. Aí a gente alinha e coloca aquilo ali em prática. Mas isso vem desde uma questão assim, de você entender o que o outro quer e o que o outro quer e o que o outro entender o que você quer. Aí a gente vai para a segunda situação. O princípio da concordância, ele só vai existir quando existe clareza de qual que é a sua responsabilidade e qual que é a sua. Aonde você vai poder ajudar e aonde você não pode ajudar. O que de fato está a seu cargo e o que de fato está a cargo do outro. Porque as grandes decisões da empresa vão ser conjuntas, mas no dia a dia, eu não tenho confiança. Eu vou esperar o Fabiano chegar para ver se eu posso comprar esse produto. Não existe isso. Então, entender que é pela concordância que a sociedade em geral ela vai se manter, é que de fato você está no seu dia a dia praticando isso. E esse princípio eu levei da minha casa para a empresa. Então eu vi o resultado que deu com a minha filha, e a minha filha até hoje, o que ela pede para ela não tem essa. Vai lá pedir pro seu pai, pede para a mãe. Não, pede agora pro pai, pede pro pai. Não, vê com a mãe. E fica naquele jogo de empurra. Então, assim, o poder de decisão tá de quem tá com a bola. Mas você sabe que naquilo que for grandes decisões, os dois têm que estar alinhados. Como que vocês praticam o princípio da concordância? A gente conversa bastante agora, né, Carlos? Verdade. A gente hoje, conversa. muito mais. Diálogo. A gente já conversava. Hoje, conversamos muito mais. Porque eu comecei a fazer terapia e ali entrou na minha mente que a conversa não pode, num casal, não pode jamais haver falta de diálogo entre os dois.
Porque se não tiver diálogo, nada, mais nada vai construir. Só vai ter só problema. Através da hora que você começar a conversar, dialogar, escutar mais o outro, ali vai clarear mais as coisas. Então, eu já tinha na mente, tudo que eu sempre fiz, eu sempre comuniquei ela. E eu pedi a mesma coisa para ela. Você quer fazer algo? Não precisa esconder nada de mim. Converse, senta e conversa. E eu não é que eu vou permitir ou não. A gente vai entrar num acordo. Porque o acordo é assim, um tem que ceder. Exatamente, tem que entender. Um Porque vai às vezes ter você que tá- ceder, porque às vezes você porque está fazendo uma coisa e o outro não está gostando, porque ele não está nem verdade. sabendo, né? É. Aí eu sempre falei para ela, assim, a gente conversando, a gente vai entender melhor, a gente vai compreender mais. Então hoje a gente dialoga muito mais. Hoje eu falo para ela, eu falo para ela que eu aprendi na terapia de entrar no quarto, fechar a porta, sentar com ela e perguntar o que tá acontecendo, o que não tá Legal. acontecendo, se tá bem, se não tá, para ela, se eu tô falhando, onde eu tô falhando, onde eu tô acertando, porque eu vou ter um norte, eu vou ter a clareza do que para ela, às vezes no meu olhar tá ótimo, mas no olhar dela não tá. Então, se ela falar para mim, fica mais fácil. Então, hoje a gente conversando, hoje a gente resolve muito mais coisa, Conversando assim, com mais sabedoria. Hoje nós temos mais sabedoria para um entender mais. Nós já entendia, hoje tem mais ainda. melhor ainda. Ó, Melhor. Carlos, olha que interessante, né? Você vê que, claro que tem a questão do empreender, né? Que a gente está falando, mas o empreender também vem dentro de casa, né? Não tem como, porque a gente não é um robô, né? A É, gente de não é uma chegar máquina aí. que você chega e fala, olha, vou virar o botão aqui, aqui é a empresa, vou virar o botão aqui, agora você está em casa, né? Mas o reflexo do trabalho é em casa e de casa no trabalho. A gente tinha uma situação antes que, por exemplo, sei lá, se eu fosse tomar banho, por exemplo, e eu esquecesse de trazer a toalha. Ela fala, eu não vou pegar a toalha para você, não. Eu não vou fazer isso aí, não. Eu falo, por que você não vai fazer para mim? Se você não faz para mim, uma hora que você precisar de alguma coisa, talvez É. você não esqueça da toalha, mas uma hora você pode esquecer uma touca, Algo. você pode esquecer um secador, você pode É. querer que eu pegue uma caixa lá em cima, não sei onde, eu vou falar que não pego É também. verdade. Falei, isso faz parte também da concordância e do entendimento do casal, né? Verdade. E assim, e isso a gente leva também para os nossos negócios. Se é coisa que tem baixo impacto, cada um decide sozinho. Se é coisa que vai ter alto impacto, por exemplo, sei lá, uma contratação, uma demissão, uma compra grande, uma aquisição de alguma coisa, a gente procura buscar o princípio aí da concordância. E você, Maria? Vamos jogar a bola para a Maria agora, que o Carlos já falou, né? Deixa a Maria falar um pouco sobre O princípio da da concordância. concordância na sua visão aí. Não, é que assim, que nem eu volto de novo falar da parte da crença, né, que a gente tinha, das dores, da crença da família, o medo. Então, eu já vim com o medo desde lá de trás. Então, muita coisa eu tinha medo realmente de contar para ele, porque ele me apresentava um homem assim, bravo, né, também. Mais fechado. Mais fechado. Ele é fechado, mas também devido à crença da família dele. Histórico, É o né? histórico De deles, vida, né? Então eu falo que a terapia ajudou muito ele nessa parte, bastante. Eu falo para ele assim, ó, o ouvir mais no relacionamento também, o ouvir e não falar, só ouvir. Só. Já tá resolvido alguma coisa dentro da nossa casa. Mas antes, realmente, nós não tinha muita assim. Nós conversava, muitas coisas a gente falava um com o outro, falava assim, ó, o que você acha, né? E ele sempre me orientou bastante. Sempre me orientou da melhor forma possível. Você sabe que eu fiz uma mentoria em Campinas, né? E quando o mentor ele ia dar alguma dica, um feedback, a gente chama lá, que era puxar a orelha, na verdade. O feedback é puxar a orelha, né? Ele vinha puxar a orelha, a gente ia falar, ele fala, só tem que falar só gratidão, você tem que agradecer. Sim. É gratidão. Então, só que é difícil, né, pra gente, Verdade. principalmente dentro da cultura masculina, né? Isso, A gente quer se rebelar, verdade, né? verdade. Mas só E que eu- nessa parte, nesse quesito, ele é mais positivo. Entendi. Ele sempre foi um cara positivo. Ele sempre fala, não vai dar certo. E eu sempre fui aquela que eu só acredito no que eu vejo, no que é palpável. Tomé. Entendeu? Entendi. Ele não. Ele já tem ele é mais otimista nessa parte. Muitas vezes eu via minha mãe ruim, doente, eu falava assim, calma, minha mãe não tá bom. Ele falava, não, ela tá boa sim. E, sabe, ela podia estar, tava ali nos últimos minutos de vida. Não, enquanto existir, enquanto ela estiver respirando, ainda tem vida. Ainda tem vida, Aí tem. que você vê que, na verdade, força. a gente vive o complemento de personalidades. E foi isso que aconteceu com a gente.
O dia que eu entendi que ele era diferente, que eu era diferente, mas que a nossa diferença era o complemento, gente, sem brincadeira, parece que o céu se abriu e falou assim, meu Verdade. amor, por que você lutou tanto? É. Né? É exatamente você entender que é essas diferenças que faz a união, Verdade. né? Então, aqui vem o nosso terceiro pilar, que é autonomia e confiança. Não tem como a gente congregar uma sociedade, assim como é na vida pessoal e também na profissional, sem a gente ter confiança. Verdade. E você se projetar nesse modo dessa confiança é, de fato, se entregar na mão do outro. Mas você tem a autonomia de quando tiver a bola com você, também você vai ter essa reciprocidade. Né? Eu vejo assim, eu tenho mentorados, né, que são casados, eu vejo assim, principalmente quando é a mulher, né, quando, na mesma situação que eu, quando a mulher atinge o sonho do marido, então ela tem medo de tomar decisão, nossa, mas ele vai brigar, ele não aceita, que eu falo assim, então ela fica toda cheia de dedos, ela fica nervosa, ela fica insegura, por quê? Não se atribuiu ali a confiança do marido, fala para ela, do jeito que você fizer, tá bem feito. Gente, eu casei com você. Quer coisa mais séria do que essa? Né? Então, assim, o que é o dinheiro perto de uma vida conjugal? Nossa, pequeno. Então, é assim, exatamente. Mas o quê? Teve que ter esse espírito de você falar assim, vai, que eu vou te apoiar. E mesmo você tendo a visão da frente, ele ficou, vai, que eu vou te apoiar. Sim, foi. Então, ele vai ser aquilo que você não tem. E você vai ser para ele aquilo que ele não tem. Verdade. Então, assim, é o melhor dos cenários, quando a gente vive essa complementariedade, né? Aí, nós vamos para o nosso quarto pilar, que esse eu falo que, de fato, é um bem desafiador. A gente não pode comentar isso aqui antes? Eu posso falar que pode. as pessoas... Vamos complementar tem um aqui velho também. ditado que... Não, tem 20 minutos ainda. Tem um velho ditado, né? É uma frase que as pessoas falam assim, ai, você achou a tampa da sua panela. Eu falo, não achei a tampa da minha panela. Porque a tampa da panela, ela cai, ela vai entortar. Eu achei a pessoa que é o complemento da minha vida, né? Não a tampa não existe. Quando foram falando disso pra mim, ai, você achou a tampa da sua panela. Não achei a tampa da minha panela. Sobe Porque um se ele vapor, cai, aí não funciona, entorta. né? Eu não Aí- achei isso. aí não. Ele é meu parceiro, ele é meu complemento. É um complementando o outro. Eu falo que casal é um complementando o outro. O que falta nenhum, o outro completa. Exatamente. Né? É interessante, né? Porque às vezes ela fala para mim, né? Essa questão da autonomia e da confiança. Eu tenho total confiança que quando ela tá, porque eu sempre falo, viu? Não tem pessoa melhor para ajudar a gerir uma empresa do que a esposa. Não tem. Até em termos de confiança, de estabilidade, de saber, opa, pera um pouquinho, de limite. Às vezes vai comprar alguma coisa, ela pergunta para mim. Viu, o que você acha? Eu vou comprar esse copo aqui, o que você acha da cor? Não sei o que. Eu falo, viu, meu amor, escolhe aí o que você fizer, tá bem feito. O que você fizer, tá bem feito. Agora, vai comprar alguma coisa de programa? Pode comprar. Ah, vai comprar alguma coisa mais cara. Então, a gente tem esse princípio da confiança, né? Olha, você tem a confiança, você está vendo o saldo da empresa, você está vendo como que estão as coisas. Então, você sabe como tem que conduzir o negócio. Melhor do que eu. E é isso que eu falo, a confiança não é só confiança de que ela vai fazer algo errado, mas é confiança de dar o apoio para que faça o certo, né? Sim. Porque a gente quer jogar para ganhar, a gente não quer jogar só para não Jamais. perder, nós queremos jogar para ganhar. Eu só entro num jogo para ganhar, se não for para não ganhar, eu não entro. E é diferente, né, jogar para não perder do que jogar para ganhar. Jogar para ganhar, você tem que jogar para frente e ir para cima. Então eu tenho total confiança nela e eu acho bacana, porque isso é um dos princípios que, se faltar dentro do relacionamento de confiança, fica muito difícil. Abala tudo, nossa. Não se sustenta, vira aquele fuzuê. Nossa. Né? Aí é coisa de 10 minutos, tá aqui, liga o celular, vai não sei onde, não funciona. Não. Na empresa, na nossa vida, em tudo a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar. Verdade. A gente tem que dar o benefício do crédito de falar, viu, as coisas estão certas e vão todos os dias melhorar. É isso que você falou, achei legal você falar da sogra. Não, se tá viva, tem esperança que o negócio vai dar certo. Nossa, ele tinha uma esperança muito grande. Se não der, paciência, mas ela tá respirando ainda. Sim, mas quando você fala, eu tenho isso comigo, quando você fala na sua cabeça que
ah, não vai dar certo, você já jogou a toalha. Já. Antes de entrar no jogo, Falou já que não perdeu. vai dar certo, antes já entrou perdido. Você já entrou Ah, eu perdendo. não É. vou ganhar esse jogo. Verdade. Não tem sentido, É o que eu né? falo pra ela, o não você já tem, corre atrás do sim. Ele O não sempre falou isso pra mim. Exatamente. E Sempre. vou além, vou até te dar agora um toque aqui, vou te dar um feedback aí. Não existe isso também da gente falar o não, a gente não tem. A gente não tem nada. Porque se você não foi, não tem o não ainda. Você só vai ter o não a partir do momento que a pessoa te der É. declaradamente o não. A gente não tem. Se eu estou tentando buscar alguma coisa, vamos para cima. E eu só penso assim, positivamente, vai dar certo. É pensamento positivo. Isso eu falo para minha filha que tem um problema. Às vezes ela vai de um jogo lá, ah, nós vamos jogar com fulano, mas nós vamos perder. Falei, mas você já tá saindo de casa É, derrotada? Você já tá perdendo. Já tá perdendo aqui, então não precisa nem isso. Você já sabe que você vai perder. Já sabe o resultado. Não, se eu vou pro jogo que eu sei que eu vou perder, então eu nem vou. Eu entro para ganhar. Economiza energia. Quando eu pego um processo, por exemplo, eu só pego para ganhar. Se eu percebo que eu não vou ganhar, eu já nem pego. O que eu faço? Eu chego pro cliente e falo, meu amigo, isso aqui que você quer não vai dar certo. A gente sabe, né? Ué, porque às vezes não é porque eu faço, É porque eu nítido. sou, é nítido. Então, isso também é confiança. Não só no casal, na empresa. Mas, por exemplo, ó, isso aqui. O cliente vai lá e te contrata, por exemplo. Ah, mas eu quero que você reverta toda essa situação para mim. Você vê que não tem condição, que a papelada está tudo errado. Documentação toda bagunçada. PPP não tem, PPRA não tem, LTCAT não tem, documentação não tem. Como é que você vai ganhar? Eu já cheguei a falar para empresário lá, viu? Eu sou advogado, não sou mágico. Não sou mágico de Oz. Eu sou advogado e empresário, mas eu não sou mágico. Isso mesmo. Não é? Você é segurança de trabalho. Mas tem um limite. Tem. A gente pode corrigir, vamos falar, viu? Vamos consertar isso daqui para frente, mas isso aqui, meu amigo, Não tem que fazer. Você vai ter que arcar. Isso mesmo. Agora, o quarto princípio, nada mais, nada menos importante. Por último, mas eu acho que é um dos grandes desafios, está aqui exatamente, porque até então, daqui para cima, é comum para toda a sociedade. A gente tem que ter comunhão de missão, a gente tem que ter a concordância, tem que ter a confiança, tem que ter autonomia. E aqui que a gente se diferencia das demais sociedades, que é a blindagem familiar. Aqui a gente vai trabalhar a ideia tanto de blindagem, como proteger essa família, né? Então, quando vocês tomam uma decisão que isso vai trazer para dentro de casa, como que vocês lidam com isso? E conciliar mesmo a vida pessoal com a vida profissional. Pode começar, Maria? Quer que eu comece? Melhor você. É. Uhum. Olha, quando eu pensei nessa questão da blindagem, né? Nós chegamos até nesse tema aí. Foi o seguinte, eu procuro blindar a minha família, ou seja, o que é blindar a família? Os problemas que a gente tem dentro da empresa não pode chegar até a nossa casa. Então a gente tem que tentar fazer de tudo, ou seja, fazer coisas lá que não repercutam, inclusive, no nosso seio familiar. Porque já é terrível você estar num churrasquinho com a família e pensa, o cara falando daí. Ah, mas você viu o fulano lá, fez tudo errado, Beltrano fez tudo errado. Comprou de fulano, não paga. Eu vi Beltrano cobrando lá. E isso é uma forma de você blindar a sua família, de você blindar os seus negócios. Por quê? Não é só ir pegando e fazendo conforme eu quero e eu vou metendo marcha. A gente tem esse lema aí, depois a gente vai falar um pouco também, se der tempo, né, sobre o mete marcha. Mas é assim, a blindagem da família é tentar fazer com que os problemas da empresa fiquem na empresa ou sejam resolvidos por lá. Cheguei em casa com a cabeça quente, fritando e tal, viu? Olha, vou tomar um banho, vou tomar uma cervejinha, eu vou para quem toma, vou tomar uma água, vou tomar um suco. Então, a ideia da blindagem é isso, é fazer com que os problemas da empresa, ainda que sejam grandes, não sobrecarreguem a nossa vida pessoal. Por exemplo, lá quando eu comecei a advogar lá atrás, eu fazia parte criminal. E chegava no final de semana, o camarada tá lá todo enrolado, ele quer que a gente resolva. Mas o que eu vou resolver para ele sábado, domingo, se ele tá preso e o fórum tá fechado? Eu pegava a minha menina, pegava ela, pegava a minha filha, passava no mercado, comprava uma carninha, eu vou ali fazer um churrasco. Mas eu não fico preocupado com o cara estar lá? Não, é ele que fez para estar lá. Então eu tenho que blindar a minha família. Eu não posso deixar com que aquilo que outras pessoas fizeram comigo lá na empresa chegue até a nossa casa de modo que atrapalhe o convívio familiar.
Né, Carlos? Você concorda com isso ou não? Concordo. Você já aconteceu com você ou não? De estar com problema lá e de repente Já sim. o cara bater na porta da sua casa Eu lá vou falar para ela assim, os problemas do serviço, a gente geralmente assim meio difícil, mas a gente tem que deixar no serviço, levar para casa, não problema, eu acho que tem que levar a solução, porque Boa, você vai gostei levar dessa. problema para casa, não. E eu falei para ela, sempre falei para ela assim, ó, problema do serviço que é no serviço. Aí chegou em casa, vamos tentar viver a vida melhor possível. Esquecer segunda-feira, outro dia a gente conversa, resolve. Mas final de semana ou então à noite, deitou na cama, problema de serviço fica para fora da cama. Sempre falei para ela, nunca leva para o quarto nem para a cama problema assim, de serviço. Aí, porque Sempre. se deixar até na cama. Atrapalha tudo. É, Desanda. verdade, é. Desanda. Aí eu sempre falei para ela. Porque eu sempre fiz isso, né? Toda vez que eu chegava de alguma empresa com algum problema, ele era o meu ouvinte. Ele era a pessoa que sentava na mesa, aconteceu isso, 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 isso. E ele me orientava. Ele sempre me orienta, né? Ele tem uma visão, assim, que eu falo que é fenomenal. Eu posso estar naquela pilha ali, não, ó, calma. Não é desse jeito. Mas eu sempre fiz isso. Eu não blindava a minha família nessa parte, mas eu blindava a minha família de outra parte. Né? Eu sempre pedi a Deus a força, a sabedoria, o discernimento para conduzir esses trabalhos que eu estava tendo, mais a família que eu tenho também, que não é fácil. Nossa. Imagine você cuidar de 3 filhos, o marido, a mãe doente, os empresários fazendo as cagadas e você querendo ajeitar as cagadas. Né? Agora eu falo, olha aqui, não adianta vocês fazer as cacas e depois vir ficar ligando, enchendo o meu saco, que eu não vou mais. Né? Ele mesmo via, tinha cliente que domingo, né? Ligava. Teve cliente hoje me ligou e falou assim: eu posso ligar para você à noite? Não. Então, é o que eu tô te falando, porque se você, a gente que é, né? Aprender a falar um não. A gente que é empresário também, o que acontece? É o limite, se você não colocar um limite, você fica 24 horas em função a mercê daquilo, deles. Né? Então, se eu deixar, por exemplo, não que isso seja algo ruim, mas a gente precisa controlar. O cliente manda mensagem de 10, 11 horas, meia-noite. Como que... Mas não é coisa urgente, é porque ele tá numa boa lá e você também tá. Ele fala, eu perdi o sono lá, eu vou mandar lá mensagem pra Maria. Ô, Maria, você vê meu negócio lá pra mim? Ô, Carlos, você não viu aquela entrega pra mim? Ô, doutor, você não vê o processo pra mim? Então é assim, o blindar é isso, a gente também saber colocar um limite. Porque senão você vive 24 horas em função de uma coisa só. E aí, se você coloca muita energia só na empresa ou muita energia só no seu negócio, como é que fica a família? Como é que fica a vida social? Como é que fica os filhos, o esposo, a esposa? E a gente também precisa de um lazer para relaxar, né? E eles são nossos pilar, né? É o nosso porto seguro. Eu falo que eles são Eu trabalho para chegar em casa e poder falar, cara, hoje foi uma vitória. Para vocês, para mim, para todo mundo, né? Foi bem legal nesse sentido. Aqui, assim, que é uma coisa que a gente começou a fazer, e isso teve um resultado bem bacana, porque é uma ilusão quando às vezes a gente até escuta bastante isso na internet. Tem que separar a vida pessoal da profissional. E não é, a gente é um. Né? A gente é uma pessoa, né? É um sentimento, é uma cabeça, é um coração. Né? Então, não tem como separar essa separação física. Na verdade, o que a gente tem que fazer são os momentos. A gente tem que respeitar os momentos. Não tem a jornada de trabalho para todo mundo, para você enquanto sócio também, né? E a gente conversa dentro da nossa casa, a gente conversa bastante sobre trabalho, né? Mas a gente conversa em casa o quê? Aquelas conversas que nos enchem mais de motivação do que propriamente um problema. O problema a gente tenta tratar na reunião de sócios. Hoje a gente tem dentro da nossa jornada lá dentro da nossa empresa a reunião de sócios. Então aqui eu vou falar enquanto na função de coordenadora dos projetos, você vai falar enquanto CEO da empresa, o que você quer, o que você não quer, o que está bom, o que não está. Então, você entender e colocar aquela dinâmica dentro de momentos é o que a gente conversa bastante na mentoria, né, Maria? Você está inteiro nos momentos. Então, a hora que eu estou na minha casa, eu estou por inteira. A hora que eu estou no meu trabalho, eu estou por inteiro. E tentar não contaminar. É a mesma coisa. Briguei lá na minha casa, né? Teve uma DR. Vou chegar para a reunião, não vou falar com você hoje. Não existe isso. Não. E nem consegue. Não, né? até ajuda, não dá, até ajuda. Nem tá vendo? consegue, né? Chega em casa, lá tá meio bicuda, vamos trabalhar amanhã que já volta normal, né? Como diz outro, Amanhã não tem orna, mais. não vira. Amanhã Então, tem mais. a
a gente tem que entender esses momentos e, por exemplo, o Fabiano, ele tem por exemplo, sábado é sagrado para ele. Ele vai, ele pega a mãe dele, pega meu pai, que mora na chácara, pega cachorro e vai pra chácara. Ah, Passa que o dia benção. inteiro com a chácara. Melhor Nem Gente, não adianta ó, me chamar. Você pode chamar ele para fazer. Não, vamos Mas fazer. até Não, eu não queria uma abro vida mão. assim também, pegar minha mãe, meu sogro e todo Fica mundo lá pra na chácara. E chácara. fica lá, sabe, Eu você jogando o fico quê? lá. Dominó. E fica lá jogando dominó. Que é bom. Porque é o momento E eu que também. dá o quê? Sábado. Todo sábado. Tá Todo certíssimo. sábado, só se eu viajar. Mas se Tá eu não viajar, certíssimo. sábado você ligar pra mim, onde você tá? Na chácara. Tá certíssimo. Passa no mercado lá, Eu? fazer um merchan que passa lá no É. Pague Menos, né? Ó, depois você manda uma... Passo lá, pego a carninha, Tá pego uma certíssimo. farofa, pego uma frutinha, um negócio e vou pra lá pra chácara, Vixe. fico o dia todo. Passo, Mas- pega minha mãe, pega cachorro. É o Nossa. momento pra mim de descontração. É. E você sabe que às vezes a pessoa fala assim pra mim, liga, vem ver aqui, vem cá fechar um processo, eu também compro e vendo imóveis. E o cara chega e fala assim, viu, vem aqui em casa, é rapidinho pra você avaliar a minha casa, quem sabe a gente não faz negócio. Fala, amigo, eu não Hoje- sou adventista, mas hoje estou de boa. É. É de segunda a sexta, cara. Eu nem sei se eu falo, acho que eu posso falar, eu sou adventista e também sou católico. Eu não trabalho de sábado, também não quero trabalhar de domingo. Só se for uma coisa urgente. Mas o sábado eu já falei pra ela, eu falei, ó, Mas- não me ocupa pra nada no sábado. No domingo, tudo bem, tá aqui, ó. O carro tá aqui, você quer dormir, você dorme, você quer ir no salão, você vai. Você quer ir lá comigo também, você vamos. Se você não quer, você fica em casa, vê. Eu vou pegar, eu pego a minha filha, isso já há muitos anos. Eu pego a minha filha, pegava o meu pai, fica até emocionado, que ele faleceu, mas todo sábado eu pegava ele. Agora eu pego a minha mãe. Que Chega benção. sabadão de manhã, eu já mando um zap pra Nossa. ela. E aí, mãe, chacrinha? Ela, nossa, demorou. Ó, a benção. É bênção. Né? Isso é bênção. Então eu achei esse momento. É. E eu fico lá praticamente sem fazer nada. Tem a piscina, às Só vezes dou um curtindo. mergulho, asso uma carninha. O dia que eu não quero assar uma carninha, a gente faz um almoço lá e fica por ali batendo um papo, jogando um dominózinho. A melhor coisa. E eu fico Sem esquentar a sozinha cabeça. em casa. Sem esquentar a Eu cabeça, e meus cara. livros. Vou arrumar cabelo, vou fazer unha. Volto, almoço, vou para os meus livros. Ai, gente, eu falo assim, nossa, mas você gosta de ficar sozinho? Eu falei, eu não tenho problema comigo, eu tenho problema com os outros. E Mas você, comigo Carlos, o que adoro você minha faz de hobby? Ou você Ah. não conseguiu ainda praticar esse hobby? Ainda não consegui, não, mas eu Não. pretendo fazer igual você, sim. É o que ele Eu acho- gosta. Libertador. É o sonho dele. Tem que achar Todo- alguma coisa que te conecta, Todo que sábado. te alimenta. Eu que sonho te com isso fortalece. também, uma O chacrinha. sonho dele é a família. chácara. E eu falei que ainda vou realizar esse sonho dele. Amém. Vai. Vamos É. mesmo. Vai. Eu comprei em Ah. 2012, Ai, eu que comprei benção. o terreno. Depois eu comecei a construir devagarzinho. Em 2014 benção. ela ficou pronta. De lá pra cá. Ah, mas tem que curtir mesmo fui direto lá. bastante. E é gostoso, né? O pessoal fala muito, né? Só, porque a chácara é duas alegrias. Não. Nada, é o tempo que você tá curtindo ali. Você tá vivendo, você tá curtindo. As pessoas só vê o ponto negativo, né? Não vê os pontos Exatamente. positivos. Aí teve gente que falou pra mim, mas chácara é duas alegrias quando Sai compra, fora. quando vende. Eu falei, primeiro, eu não comprei pra vender. Pra vender, Você eu compra comprei pro seu pra mim uso, Eu né? comprei curtir. pra me curtir. É. E tô curtindo. O dia que eu não quiser mais, que não fizesse Só você sentido, levar sua mãe, imagina. Só de eu levar minha É. mãe, Sim, meu ela- sogro fica lá. Então, E eu falo assim, É, não. meu pai E eu mora. nem Eu alugar, eu vi não ele alugo. lá O pessoal que- fala, viu, aluga sua chácara? Eu falo, não. é só pra mim. É só do meu uso. É. Mas se você não for lá, fica fechado. É verdade. Eu não alugo. Porque eu não fiz para alugar, eu não fiz para ganhar dinheiro, eu Fiz pra fiz para curtir. curtir. Eu não quero saber, eu quero saber o seguinte: que se eu quiser pegar e a gente sair daqui agora e falar, vamos lá, vamos, tá lá. É. Eu fiz para Então, é isso. importante você achar um momento assim, até isso da própria individualidade de cada um. A gente é junto, tem uma sociedade, mas tem coisas que são particulares, é gosto. É, Maria, ela falava assim para mim, viu, Carlos? O que você fica fazendo o dia inteiro lá na chácara? Uma pergunta pro seu pai. Eu fico o falo. dia inteiro jogando escopo. E olha que contando o pai 15. dela tá fortão. Eu falei, você não firme. cansa de contar 15? Ele falou, não. Fica jogando lá um escopo, um baralhinho, né? Ah, é E bom. jogando um dominó, eu dando um. Dominó é mente, é cálculo. Você fica ali É, calculando aquilo ali, é gostoso. Dominó é. Então, assim, Mas é bom. você achar os momentos que, de fato, você vai ter a sua individualidade, vai curtir os momentos pessoais, profissionais, e, ao mesmo tempo, a comunhão, né? De sábado é cada um curte o que gosta. E no domingo é nós três. Domingo é Eu, família, ele e a né? Bibi. É. Aí é nós três. Aí só que é família no Aí sentido é mais família dos três. É.
Aí a gente vai almoçar em algum lugar, ou vai fazer alguma coisa em casa, mas daí, atividade dos 3. Agora tem um agregado. Agora né? tem um agregado, né? Ganhei um agregado. Ganhou um namorado. É, 4. É o- Agora tem mais o, um. tem é o mais um namorado, filho, né? né, que a gente trata Gente, como... ele é uma graça. É. Ele dá mão pro céu. E vocês, como vocês descontraem? Eu também tenho um agregado, né? Nós temos um agregado, né? Tem? Nós temos um agregado e eu falo assim, eu trato ele que nem um filho meu, né? Porque eu também quero que trate bem a minha filha. Exato. Então, eu falo ele fala assim: eu queria ter um menino. Eu falei assim: Cal, a gente tem 3 mulheres. Pensa no lado positivo, nós vamos ter 3 filhos, Vai ter 3. né? Então, toda vez que um filho ou uma filha sua sair para casar da sua casa, você nunca fala: eu perdi minha filha. Não, você vai ganhar um filho, né? Exato. Mas E o que vocês fazem para descontrair aí, para dar aquela tipo, olha, viajar? Eu gosto, hein? Ele gosta Eu de gosto. viajar. É. Vocês Eu gostam gosto. alguém gosta de pescar. Não, pescar eu Não, não gosto pescar muito, não, nós não. tava Eu no- gosto Tava de... pescando. Não era rio, era um riozinho. Eu gosto só de comer o peixe. Peixe. Filezinho. É bom, hein? Eu gosto de passear. Se deixar, Ele é assim, aventureiro nessa parte. Ele me coloca em cada enrascada. Mas que tipo de viagem você gosta de fazer? Qualquer uma. Pra que, sim, em chácara, Somente em fazendas. fazenda, Ele Sim, gosta, tá. sítio. resort, em lugar praia, verde. tudo. Aí, é bom, hein? Aí, Então, aí. é bom Eu falo pra bom de ela, passeio. chamou, eu tô dentro. Eu era ao contrário. Ah. Eu não gostava de viajar. De jeito nenhum. Não gostava. A nossa briga de viagem, ele falava, vamos viajar? Não, não vou. Mas é que nem eu falei, eu tinha muita preocupação com a minha mãe na época. Entendi. Então eu lembro que nós casamos na igreja em 2013 e ele falava, o meu sonho é conhecer Natal. Nós casamos e fizemos o quê? Fomos pra casa, né? Olha que lindo, Foi. nós dois. Nós não vimos nem na nossa cama, viu, no nosso casamento. É. Eu de vestido, ele com o terno, nós ficou na rua esperando o pessoal que tava dormindo na nossa cama levantar pra depois nós descansar. Olha Foi só, assim. é uma luta, Aí né? ele falava, olha, o meu sonho é conhecer Natal. Quando foi em 2020, né, a gente fizemos a compra da viagem. Nós ia pra Gramado. E eu falei, eu detesto frio. Aí veio a pandemia. Sabe quando você fala dentro do seu coração, Queria comer graças a chocolate, tomar Deus. vinho. Aí, é Eu bom, dei hein? graças a Deus que a pandemia veio, não foi viajar. Cancelaram a Jesus viagem. da glória. Olha pra você ver. Mas O por meu quê? pecado capital é viajar. Mas era Meu porque eu Deus. tinha um bloqueio emocional. Eu tinha muito. Sim, algum Um problema. bloqueio emocional com a minha mãe. Sim. Quando foi em 2021, a mulher falou assim, Maria, você vai ter que usar a viagem logo, senão vocês vão perder. Eu falei, meu Deus, se eu perder, meu marido vai me dar as contas, né? Então deixa eu ver que nós vai. Aí eu fui lá e eu vi pra Natal. Aí eu falei, vou realizar o sonho dele. Mas mesmo assim, eu tava torcendo pra dar errado. Olha lá. Pra você ver. Por quê? Porque eu queria E eu ficar com a minha louco pra mãe. viajar. Porque minha mãe, naquele tempo, ela Entendi. começou a ficar enferma, começou a ficar doente. Eu queria ficar com ela só, né? Entendi. Só que a gente fomos, né, Carla? Fomos. Foi a melhor coisa da nossa vida. E meu sonho não era nem de viajar. Não Era de andar de nem- avião. Era voar, olha. Sabe? Ah, é? Era Aí voar. nós fomos uma vez, falei, nossa, que maravilha. Era Aí fomos voar. de novo. Não ficou com Aí eu, medo, não? Não, eu tenho problema de ansiedade, né? Eu falei, nossa, eu vou ficar mal. Assim, mas depois eu entrei dentro, fui de boa. Foi. Aí nós gostou tanto, aí nós Imagina, gostamos tanto. toma uns draminhos. Nossa, forte. não, aí eu fui sem remédio. Eu falei, nossa, que benção. Aí nós falou, aí o padrinho nosso, que é de casamento, falou assim: vamos pra Salvador, lá pra Bahia. Vamos. Aí a cidade ela começa, não sei o que tem lá. Eu falei, não, nós vamos sim. E eu Aí com- nós fomos de novo conhecer a Bahia. Nossa, a Bahia é melhor que Natal. É. Nossa, não é? Agora nós amamos. planejamos viagem no fim do ano. É. Aí eu falei pra ele Agora assim nós ainda. pra Maceió. Nós vamos delícia. começar É. a fazer viagem. Porque, que nem eu falei, não gostava. Agora eu tô apaixonada. Você fala, vamos pra tal lugar? É. Vamos. Nós monta Ah, é no gostoso, carro é e gostoso. vamos. E tem mais uma, às vezes, final de semana também, mesmo que a gente não faça viagem longe. Por exemplo, semana passada, domingo, sábado cedo, não, domingo? Sábado cedo. Sábado, né? O domingo. Foi que teve um feriado, né? Falei, vamos pra Serra Negra. A gente cata Diz o que é carro bom. aqui, não, vai pra lá, de lá fomos pra Socorro, Águas de Lindóia. Nós foi em Águas de Aqui- Lindóia. É uma delícia. Morro porque- lá do... É, nós fomos pra Andradas. É, na é semana maravilhoso, passada. é maravilhoso, Aquela é região é gostoso, muito né? gostosa, né? É. Aí, como a solução, né? Na verdade, assim, a gente tem que se preocupar, mesmo como se fosse outra sociedade com terceiros, né? Como que você resolve todas essas questões? É o que a gente fez e a gente faz diariamente, mas através até, como advogados, não poderíamos deixar da formalidade, que é o nosso acordo de sócios. Todos os sócios têm que ter um acordo. E na constância aí do casal, não Também. é diferente. Tem Mesma que ter coisa. tem que ter um documento formalizado.
Eu não digo assim, formalizado, que vai em cartório, mas um documento onde exatamente você consiga externalizar o que você vai fazer, o que eu vou fazer, quem vai comandar isso, quem vai decidir aquilo, porque você vai ver que no decorrer do dia a dia, você é tomado pelas atividades e às vezes você vai decidindo, mas não era aquilo que eu queria. Aí você vai lá, não, refaz tudo que eu fiz. Aí o colaborador que fica lá fala, nossa, quem é que manda nesse lugar? É ele, é ela? É Isso. verdade. Então, assim, você Isso tem que gera entender confusão também. muito impacto, muito impacto. Então, você ter clareza de que é esse documento, mas é um documento, é lógico, o primeiro documento é o de sangue, é o de alma, né? De você se entregar para aquilo ali. Hoje eu tenho até, ó para vocês verem como eu mudei. Hoje eu tenho aqui, ó. Meu empreendimento, minha missão. Ó, tá aqui também, hein? Ele É, tá aqui, mas tá gravado no meu coração. E essa transformação, eu quero. A gente está partindo aí para o nosso final, Pra né? reta final, né? Quando eu li esse versículo, ele está em Eclesiastes, capítulo 4, 9 e 10. Foi ele que me falou: você está errada. Você está dando um tiro errado. O seu alvo não é esse. E lá diz assim: melhores são os dois do que um, porque quem tem, melhor paga do seu trabalho. Porque se vierem a cair, um levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois este caindo, não haverá outro para levantar. E foi aí, exatamente com isso daqui que Deus começou a tocar o meu coração e, de fato, começou a colocar toda essa transformação que eu precisava. Só que como eu sou uma pessoa bem, né? Até acho que pela minha formação, eu tive que entender. Falei, mas o que eu preciso aprender? E foi baseado nesses princípios que hoje a gente empreende, assim, com paixão, com amor. E eu queria, assim, encerrar as minhas palavras agradecendo ao Fabiano por não ter desistido de mim, né? De acreditar que, de fato, eu era a melhor sócia para ele. E foi a grande prova de amor que ele deu em relação a mim. Ele me esperou os 3 anos de preparo, porque foram 3 anos que eu fiquei fora. E hoje eu vejo que Deus estava me preparando ali. E foi com a minha volta para a empresa que a gente deu uma guinada na nossa empresa. Inclusive, foi com a minha volta que nasceu o projeto da mentoria. Foi ali que eu descobri a minha missão, o meu toque? Achei o meu toque, Carlos, e você vai achar, e você já tem o seu, que é admiração pela sua esposa. Amém. Acreditar sempre no sonho dela. Então, é isso que eu queria agradecer a você. E passo aí a palavra para as últimas considerações. Eu que agradeço também. Não sei se quer fazer primeiro, depois eu faço. Não, pode fazer. Pode fazer, depois eu faço. Tá, eu agradeço também, né? Você por ter retornado à casa, né? Que o bom filho a casa retorna, né? Que tá aí, é bíblico também. Mas é assim, eu acho que uma coisa que nós estruturamos lá, não teve nada de levar em papel e cartório, não. Mas assim, nós vamos definir aqui o que a gente vai fazer. Qual é a sua responsabilidade dentro da empresa, qual é a minha responsabilidade. Eu acho que a sociedade, para o negócio dar certo, tem que ser assim. Igual em casa. É o que eu falo. Em casa, por exemplo, é uma questão de comida, de compra, de não sei. Viu? É ela. Agora, pera um pouquinho. Deu um problema no telhado, lá uma caixa d'água vazando, sou eu. Eu não aceito, entendeu? Eu nem aceito. Então eu fico doido quando eu vejo uma mulher tomar a frente e o homem deixar. Isso aí não pode. Eu fui atender um casal esses dias, o cara ia falar, a mulher falou, não fala nada não, deixa que eu falo. Ué, mas peraí. Não é por aí também. Eu acho que todo mundo tem que ter a sua individualidade. E lá na nossa empresa, né, nós fizemos o quê? Nós fizemos uma separação. Olha, você toma conta disso, 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 e eu tomo conta disso, disso, disso. Tá feito? Estamos combinados? Estamos combinados, é a vida que segue. A hora que eu não estou conseguindo entregar aqui o meu papel, ela vem e fala, meu amor, o que está acontecendo aqui que você não está cumprindo com o nosso combinado? Lá dentro da empresa, na reunião de alinhamento. E aqui vice-versa, tá dando um problema lá, eu deixei ela mais com a parte de gestão, por exemplo. Então, quando eu vejo que o negócio não tá encaixado, meu amor, isso aqui não tá encaixado, a gente precisa corrigir isso aqui. É o justo. É o justo, né? E foi combinado, até para um não passar em cima da ordem do outro. Então, o funcionário chega, eu quero sair mais cedo. Ó, não é comigo que você vai falar. Você tem que falar com outra pessoa. Se ela não tiver, aí tudo bem.
Mas o funcionário que quer fazer alguma coisa, quer mudar, não é comigo, parte de gestão é com ela. E vocês, como é que vocês estão vendo essa parte final aí? Deixa as suas considerações, o Carlos primeiro, ou você, Maria? Deixa a Maria primeiro. Ele vai fazer o eu, fechamento. eu quero agradecer muito a ele na minha vida, pois ele teve muita paciência, destreza comigo, né? Ele sempre me acompanhou a minha jornada, ele sempre foi o cara que esteve sempre do meu lado. E eu tenho muita gratidão por isso, por ele, né? E eu falo sempre para ele que a nossa família ela foi construída em cima de uma base muito firme. Então, não é qualquer coisa que possa abalar as paredes, né? Então, eu quero agradecer muito porque ele foi a pessoa que entrou na minha vida desde o tempo que eu estava grávida da minha filha e sempre apostou e falou, não, você consegue, você vai. Então, ele é o cara que sempre falou, não, você vai conseguir. Ou eu estou nesse posicionamento devido a ele também, que ele esteve sempre do meu lado. Ele nunca em nenhum momento, ele duvidou do meu potencial. Mesmo que muitos colocaram na cabecinha dele, né, empecilhos, mas ele nunca duvidou do meu potencial. Você trouxe um negócio interessante, queria até fazer um comentário aqui, viu? Porque as pessoas, é o que eu sempre falo, né? Chegar em casa ou na nossa empresa para pagar uma conta pra gente fazer alguma coisa é difícil. Ninguém faz. Não faz. Não. Agora, chegar para pôr areia na engrenagem, meu amigo, aí... Para travar? É 2 palitos, né? E você, meu amigo? Eu falo que para ela, eu só agradecer pela paciência que ela tenha comigo, que ela teve e tem comigo. Falei que a melhor pessoa que eu posso ter sociedade é com ela. Exatamente. Não tem outra pessoa. Eu sempre falei para ela, eu sempre fui contra de negócio de sociedade, ela sabe disso. Só que eu falei, a única pessoa nessa vida que eu quero, ela sempre soube que eu quero, é ela. A única pessoa que eu quero como sócia na minha vida, na minha empresa, é ela. É dupla sociedade, né? Marido e mulher e empresário junto. Porque eu falei para ela assim, nunca, com mais ninguém gostaria de ter sociedade. Sim. Só com ela. Então, quando ela fez esse convite para mim ser, não só o marido dela, mas ser um sócio, falei, nossa, a melhor coisa. Porque ela mostrou, e é bom pro ego da gente. Sim, lógico. Ela mostrou que ela acredita, que ela confia em mim. Que ela sabe disso. Não tem outra pessoa que pode dar aquela alavancada na vida do mundo. E apoiar ela, né? Apoiar que a mulher. Eu falei para ela é tudo que eu pedi para Deus. Eu sempre falei para ela, Cida, chama ela de Cida, você é a obra de Deus na minha vida. Eu, se fosse para mim ter escolhido, eu não saberia, eu não teria escolhido ela. Mas Deus escolheu ela para mim e eu peguei ela. Eu sabia que Deus tinha escolhido ela e que ela vai ser a minha única mulher. Eu falei já para ela, vai ser a primeira e única mulher. Eu só tive ela de namorada, foi a única namorada que eu tive. E a única mulher até hoje, assim, de mulher para a gente casar, construir família. Eu falei para ela, vai ser a única. Não há mais ninguém nesse mundo que eu gostaria de estar, tanto do lado dela quanto ser sócia ainda. Maravilha. Melhor do cenário. Ainda falei para ela, tem as dificuldades como no dia a dia, mas isso daí a gente vai. Eu falei para ela, eu confio muito nela. Então eu vejo, ela é capaz de mim. Eu ainda não estou capacitado ainda para pegar. Mas junto a gente só que eu falei, só que como eu confio muito nela, ela vai. Porque eu tenho a força, eu tenho a vontade. Então, com a sabedoria dela e com a minha. Eu acho que vontade dele. Não, com força. O que não dá certo, eu vejo assim, ó. O que não dá certo é quando um fala, eu não quero. Né? Mas quando fala, não, eu quero, mesmo que eu não sei, mas eu posso aprender, 80% do negócio já está feito. 80% já está resolvido, né? E eu falei para ela assim, que ela vai ser a cabeça, a cabeça da empresa. Sim. E porque ela tem um conhecimento, então fica mais fácil de eu acompanhar ela. Ela vai me dar os toques, aí ela vai pôr as ideias, e eu também vou, aos poucos eu vou também. Eu falei para ela, no começo não, no começo E outra, Carlos, confiar mais, os homens deveriam confiar mais nas mulheres, porque as mulheres são... Você vê no meu escritório lá, são 10 mulheres. Falei, é só mulher, é um time só de mulher. A mulher, ela tem... E eu já tentei colocar o homem para trabalhar, não deu certo. O homem não aguenta, não. Não dá conta.
Não, a mulher hoje não, sempre foi. A mulher, você pode ver, a mulher hoje é a força da casa, o pilar, tanto que o pilar da sua casa é a sua mulher. Exatamente. Então, Até a gente conversou na sessão essa semana, né, da nossa da figura do homem e da mulher, né? A gente tem que respeitar que cada um tem o seu papel. Aí eu dei até o exemplo da nossa ancestralidade. O homem é o aventureiro, é aquele que vai para caça, é o provedor, né? Aquele que ia lá, lutava, conseguiu o alimento. Mas o que adiantava conseguir o alimento e não ter como comer o alimento? Porque para comer precisava cozinhar, precisava ter um fogo. Quem era Então, o melhor? homem, ele é a aventura, ele é aquela força. Então, você vai apoiar ele nesse sentido. Vamos abrir mercado, vamos para frente, vamos ver novos serviços, vamos ampliar. Essa é a força do homem. E a mulher é a força da estabilidade, porque a mulher ficava cuidando do fogo. E o que alimenta fogo? É constância. Tem que pôr um pouquinho, vai alimentando, porque se pôr demais, apaga, e se colocasse muito, queima. Então, a noção da estabilidade da mulher equilíbrio. É que, de fato, a gente vai falar que a gente tem os dois polos em um único lugar. Então, hoje, para a gente empreender, é uma missão divina de união e propósito. Não deu tempo, né? Então agradecer vocês também pela participação aí, viu? Foi muito legal, muito bacana. Mas ainda tem mais, hein? Não terminou hoje não, né? Não, imagina. Vem aí vários episódios com Gestão 360. Esse foi o primeiro deles, que a gente vai trabalhar da mentalidade empreendedora. Quem é esse dono? Quem é essa dona de empresa? Como que ele tem que se portar? Quais os desafios que ele tem pela frente? E estruturar isso dentro do próprio ambiente de trabalho, como a segurança é aliada, como a saúde é aliada, como a legislação trabalhista é aliada. Ver você, empreendedor, entender que a sua empresa só existe se ela cumprir duas finalidades, ter lucro e liberdade, mas para isso acontecer, você precisa ter uma mentalidade. Obrigado, gente. Obrigado. Fechou.